Eu quero falar hoje do poder de um coração quebrantado. No Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Quem tem Bíblia, achou, diga amém. Você também que está com Bíblia virtual, diga amém. Não, todo mundo está com essa Bíblia aqui mesmo, né, hoje. Diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar algo aqui onde o mundo ele tem uma concepção errada de determinadas atitudes. Por exemplo, alguém que faz a coisa errada, alguém como bobo, onde a Bíblia diz que a mansidão é um fruto do Espírito. Mas não, hoje é visto mansidão como algo até mesmo ruim, bobo. E eu quero falar algo aqui que para muitos é sinal de fraqueza, mas que para Deus é um sinal de uma virtude. Não somente de uma virtude, é o que Deus anseia, é o que Deus clama. E por isso nós estamos falando o poder de um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração humilde. Um coração quebrantado é alguém que procura se colocar na posição de servo. Deus está procurando homens quebrantados. A Bíblia diz aqui onde nós lemos, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles com espírito quebrantado, os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar hoje é sinal de quê? De fraqueza. Chorar hoje é para quem? Para os fracos. Chorar hoje é para quem? Para quem não aguenta a pressão. Mas a Bíblia fala de um profeta que até meio no meio dos pastores, dos teólogos, é conhecido como profeta chorão, Jeremias, porque ele chorava e clamava pelo povo, ele clamava por milagres, ele chorava. Mas por que é importante nós termos um coração quebrantado? Primeiro, porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
A Bíblia diz em Salmo 51:17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus anseia por homens de coração quebrantados. Um coração quebrantado é de uma pessoa que o quê? Que é humilde. A palavra quebrantado no hebraico, a palavra é dakar. Dakar significa, traduzindo literalmente, é esmiuçar, fazer virar pó, perder a pose, deixar de ser o centro, perder a pose, deixar de ser o centro. Muitos, eles começam a confiar na sua própria sabedoria, e até mesmo na própria unção que já foi repousada sobre ele. É o chamado que a pessoa que está no ministério entra no profissionalismo religioso. Ele já começa a fazer as coisas sem consultar a Deus. Ele já começa a fazer algo sem orar, sem pedir a direção de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 17, diz que nós não devemos confiar no nosso coração, na nossa sabedoria, né, e no nosso próprio entendimento. Aparta-se do mal, aparte-se daquilo que possa contaminar o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E às vezes nós ouvimos a expressão: faça o que diz o teu coração. O coração do homem é enganoso. O teu coração pode te direcionar para fazer coisas erradas. Então, primeira coisa é: Deus não divide a sua glória com ninguém. E por isso Ele precisa de homens quebrantados, homens que reconhecem que não são eles, que tem que ser menos deles e mais do Senhor. Convém que Deus cresça e Ele diminua. É por isso que Deus, primeiro, para Ele operar, Ele deseja que tenha pessoas de coração quebrantado. Uma pessoa de coração quebrantado também é alguém que chora. Há uma bênção no choro, queridos. A Bíblia diz no livro de Jeremias, ele falando no capítulo 9, versículo 1: oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Ele começa a dizer ali o quanto ele clamava, o quanto ele chorava e via a ação de Deus livrando o povo. Mas ele diz: quem dera eu tivesse um rio de lágrimas nos meus olhos para clamar por todos os filhos de Israel e ele livrá-los de todos. Deus responde o clamor de um justo que chora, que clama por Ele. Queremos esconder o nosso choro, queremos mostrar uma capa que nós não somos frágeis, que nós não temos fraqueza, como foi compartilhado também aqui, né? Principalmente para homem não chora. E você às vezes vai ver como um sinal de fraqueza chorar. Mas esse chorar que Deus está querendo, não é choramingar para todo mundo, mas é chorar na presença de Deus. É chorar aos pés do Senhor. Deus deseja homens e mulheres que choram pelo seu povo, chorem pelo seu reino. As pessoas hoje não estão mais chorando pelo reino de Deus, não conseguem mais ter temor. Elas vêm à igreja, elas vão ao congresso, mas elas não conseguem chorar na presença de Deus. Elas não conseguem mais chorar pelas almas aflitas. Não há mais coração quebrantados. Deus deseja ver homens e mulheres que se quebrantem. A Bíblia também fala de um profeta,
do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele teve uma visão, e nessa visão, Deus disse: olha, matai os velhos, matai os jovens dessa nação, porque eles se viraram contra mim. Mas depois ele diz lá, nessa visão que Ezequiel teve, ele viu o Senhor dizendo, quando o tintureiro estava vindo, e na hora quando os anjos da morte para destruir toda a cidade, Deus disse em Ezequiel 9, pare, agora e marque de tinta a casa daqueles homens que choram no meu altar, pois esses sobreviverão, o resto perecerá, mas quem chora no meu altar vai viver. Sabe por quê? Porque Deus deseja homens e mulheres que choram no seu altar. Ontem, Deus respondeu uma pergunta minha de 3 anos atrás. Deus não deve satisfação nada a mim, a ninguém. E às vezes pessoas dizendo, não, eu pôr Deus na parede, eu sou fiel. Deus não dá satisfação nada a ninguém, não tem que dever. Ele sonda e conhece o nosso coração. Quem somos nós para querer confrontar a vontade de Deus? Se Ele quiser, Ele responde. Se Ele não quiser, Ele não responde. E Deus não respondeu. Mas ontem Ele me respondeu. Eu não perguntei para Ele, mas Ele veio com uma resposta. Ele disse, eu vou te responder, porque agora eu estou ministrando essa mensagem no teu coração, que você vai falar amanhã. Você me perguntou que quando a sua filha faleceu, antes disso, ela teve um problema que foi levada à UTI. 2 anos antes você disse, por que? Eu perguntei, por que, Senhor? O Senhor não levou ela. Por que então, se o Senhor não iria salvar? Você deixou ainda que ela sobrevivesse 2 anos. E ele disse, sabe por quê? Já era minha vontade de eu levá-la. Ela era preciosa para mim. Mas sabe por que eu não levei? Eu iria levar ela, porque tinha crianças chorando e orando por ela, tinham igrejas no Brasil chorando por ela. Eu não posso resistir o poder de uma igreja que chora e clama. Não era ainda minha, já era para ela ter ido, mas a igreja chorou. Muitos salvos choraram, pessoas jejuaram, e por isso eu poupei. Mas depois de 2 anos, eu não avisei ninguém, não deixei ninguém orar, porque era a minha vontade de levá-la. Querido, há poder no clamor de um choro, de um filho justo de Deus. Quando você chora aos pés do Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Ele está perto de quem tem um coração quebrantado. Ele está perto de quem chora aos pés dele, daqueles que vão de madrugada chorar e clamar por almas, por milagres. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4, onde muitos confundem esse versículo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Você sabe que está referindo esse texto de Apocalipse, onde muitos dizem, Deus quer enxugar nossas lágrimas. Esse aí é do momento que a igreja já estiver lá no céu. Lá não haverá mais choro. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Mas aqui onde nós estamos, tem momentos sim que vamos chorar. Por quê, pastor? Porque tudo tem um tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. Queridos, tem tempo que é de chorar, tem tempo que não é de se alegrar.
Existe um tempo para o choro, e muitos estão desprezando isso. Não, eu não vou chorar enquanto que Deus está clamando. Ei, eu quero que você chore, eu quero que você chore pelo meu povo. E a pessoa endurece o coração, tem endurecido o coração. A Bíblia ainda diz, em Romanos 5:5, abra lá sua Bíblia, Romanos 5:5. Quero ler junto com você. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esperança, ela está por trás do choro. A esperança é quando você crê que as coisas vão acontecer e não apenas de pensamento positivo. Em Salmos 35, diz assim: o choro virá numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou ler aqui. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor, mas a alegria vem pela manhã. A pessoa chora e clama porque ela tem esperança. Ela chora e clama porque deseja ver alcançar. O problema é que muita gente quer ver o amanhecer, mas ele não quer passar pelo choro. Amanhã vai vir, a bonança vai vir na sua vida, o milagre vai acontecer. Mas a Bíblia diz que tem tempo de alegria e tem tempo de choro. O choro vem com o nascimento de uma esperança. E a esperança, ela não vem se não houver choro. Muitos não têm a esperança porque perderam a capacidade de chorar. Não têm esperança porque perderam a capacidade de chorar no altar de Deus. Não conseguem mais chorar. Eu estou aqui nessa noite, querido, para profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai trazer um coração quebrantado mais e mais na sua vida. Você pode dizer talvez: pastor, mas eu já tenho um coração quebrantado. Na presença de Deus eu choro com facilidade. Então você vai sair daqui com um coração mais quebrantado ainda. E você que tem o temor do Senhor, mas parece que tem algo que tem sufocado você, que tem algo que está prendendo as pálpebras dos seus olhos, que você não consegue mais chorar. Deus está ministrando agora aqui. Ele está trazendo anjos ministradores para colher as lágrimas de cada um dos salvos que estão aqui neste lugar. Haverá nessa noite muito choro, mas não é choro qualquer, é o choro que Deus vai curar o teu coração, choro que Deus vai curar a tua alma, é um choro desesperado, com uma coça desesperada pela presença de Deus. Meu irmão, Deus está ministrando aqui neste lugar, e pessoas que há muito tempo não choravam na presença de Deus, não vai nem esperar terminar essa mensagem, Deus já vai começar a quebrantar corações aqui neste lugar. Deus vai começar a ministrar nesse lugar. Se você crê que Deus está ministrando aqui nesse lugar, se você crê que Deus está trabalhando essas noites no teu coração e na tua alma, comece a levantar as tuas duas mãos aos céus agora. Comece a dizer agora: Senhor, eis-me aqui.
começa a tratar da minha alma, começa, meu irmão, a clamar ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, cheguem-se perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. E preste atenção como Ele diz que você vai se aproximar dEle. Chegue-se perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, quebrantem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês, que a alegria se transforme em pranto, e que a alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele te exaltará, e Ele te exaltará. Já tem gente sendo renovado com batismos em línguas aqui. Já tem gente sendo quebrantado nesse lugar. A tua alma agora está sendo limpa por Deus. Deus está quebrantando corações aqui neste lugar. Deus está fazendo a sua obra. Oh, aleluia! Em Salmo 147, 3. Sabe por que Deus quer ver você humilde, com o coração quebrantado? Porque quando você é humilde, quando você está simples, quando você está quebrantado, é aí que Ele começa a curar a tua alma. Em Salmo 147 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus hoje está cuidando das tuas feridas, feridas que foram feitas no passado, feridas que talvez bloquearam você de chorar na presença de Deus, feridas que te marcaram. Quando nós estamos falando de chorar, não é aquele de qualquer choro, querido. Ah, pastor, essa mensagem de porque eu choro muito. Não é de qualquer choro, querido. É o choro na presença de Deus. É o choro de um clamor. É um choro pelo altar. Se você está se privando de chorar, talvez a esperança nunca mais volte. E a Bíblia diz que há um prêmio. Olha só, o que é visto por alguns sinal de fraqueza, a Bíblia diz que há um prêmio para aqueles que choram. Há um prêmio para aqueles que choram. Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente, que planta, andando e chorando, ele voltará com alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Quem chora semeando, quem chora no altar, quem procura o Senhor de madrugada e chora, esse aí vai colher alegria. Quem chora no altar, quem procura Ele de madrugada e chora, vai colher alegria. Essa bênção aqui de Salmo 126 não é apenas para quem se santifica, não é para as outras virtudes, é para aqueles que choram, é para aqueles que clamam, é para aqueles que se derramam no altar. E hoje, meu irmão, se talvez tinha algo bloqueando você de chorar na presença de Deus, vai sair esse tampão aí que está nas tuas pálpebras, vai sair tudo aquilo que está bloqueando, e você vai chorar na presença de Deus. Não se preocupe quem está perto de você, porque esse choro, meu irmão, ele vai
sarar a tua alma, que é o propósito desse seminário, para que você venha sair daqui sarado, curado, para frutificar. Jesus, uma certa vez, ele chegou perto de uma árvore, e essa árvore tinha folhas, tinha galhos, mas não tinha frutos. E Jesus disse que ela seria cortada, porque ela não servia, ela estava atrapalhando, fazendo sombra para outras, não deixando que o sol, não deixando que outras, além de não dar frutos, estava atrapalhando. Mas disseram: não, Senhor, dê mais um tempo, mais um ano. E foi dado o tempo. Que é isso, queridos? Isso é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Mas o problema, queridos, que para esse tempo que ainda nós queremos frutificar, a Bíblia diz nessa história que tiveram que cavar do lado. Esse cavar, ele dá a entender que vai tirar as pedras, tirar aquilo que está atrapalhando aquela árvore de frutificar, vai colocar algo ali que seja necessário para ela venha frutificar. E cavar a terra não é algo fácil para uma árvore. Cavar ao redor dela é praticamente que feri-la. E nós não queremos ser podados, ser tratados pelo Pai, porque para aquela árvore voltar a frutificar, ela teve que ser cavada do lado, ela teve que ser cuidada. E para que nós venhamos voltar a frutificar, precisamos deixar o tratamento de Deus na nossa vida. Esses dias nós estamos aqui sendo tratados por Deus. Esses dias nós estamos sendo aqui, queridos, lapidados, moldados. E isso às vezes não é fácil. Mas o Senhor quer ver e voltar e ver frutos na sua vida, frutos na minha vida. Reconheça que sem Deus nós não somos nada. Reconheça que você precisa do auxílio de Deus. Reconheça que você precisa do tratamento de Deus. Quero convidar você para ficar em pé. Semear com choro, queridos, é chorar e plantar, enquanto trabalha, enquanto adora, enquanto cuida dos filhos. A Bíblia diz, no livro de Isaías: pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre, e cujo nome é santo: habito no lugar alto e santo, mas também com o contrito. O que disseram para você?
Mas talvez existe algo ali, queridos, que mexeu com as suas convicções. E a questão não é o novo que você está aprendendo, é desaprender o errado. Desaprender o errado é difícil. E quando nós trazemos essas convicções erradas para a nossa vida, nós temos dificuldade de levar isso para o reino de Deus, porque Deus diz que enquanto se perde é que a gente ganha. O reino de Deus diz que o menor, que o que serve será o maior no reino dos céus. A Bíblia diz que os que choram aos pés do Senhor, não é um sinal de fraqueza. Os que choram são aqueles que o Senhor anseia, são aqueles que o Senhor deseja. Deus escolheu o profeta Jeremias, pois era aquele que estava apto a chorar pelas almas aflitas. Deus ia destruir toda uma nação, porque se viraram contra Deus. Aqueles que choravam no seu altar. Eu quero te convidar hoje, não para uma noite de choro, não para você se derramar em lágrimas, mas a que a tua alma saia daqui hoje convicto que você precisa chorar pelo reino de Deus. Que as pessoas que estão morrendo sem Jesus, elas precisam mexer com as tuas emoções. Eu e você não podemos ser indiferente para as coisas que estão acontecendo aí fora. Feche seus olhos agora e deixe o Senhor Jesus ministrar o seu coração. Comece, Senhor Jesus, a fazer uma obra neste lugar. Comece, Senhor, a trazer tratamento. Comece agora, Senhor Jesus, trazer quebrantamento. Meu irmão, há poder num coração quebrantado. Deus quer quebrantar o teu coração. Deus quer trazer a humildade cada vez mais para a minha vida e para a sua vida. Deus deseja trazer essa renovação. Então comece agora a dizer: Senhor, me dê um coração